professora de Geografia, e aqui no Explicador Virtual a gente vai ver um pouco mais do conteúdo do 6º ano. A aula de hoje, massas de ar e clima do Brasil. Bom, a gente precisa entender a atuação, e a gente vai entender um pouco melhor a atuação das massas de ar no caso brasileiro. Mas para isso a gente precisa entender o que são essas massas de ar. Massas de ar são camadas de ar, né? São frentes de ar que vão levar características diferenciadas de temperatura e umidade. A gente pode entender as massas quentes como massas com uma temperatura maior que vão se expandir mais durante o verão, porque naquela região que está em verão, naquele hemisfério que está no verão, lembrando, né, sempre que o verão e o inverno eles vão alternar, então quando for verão no hemisfério sul é inverno no hemisfério norte, quando for verão no hemisfério norte é inverno no hemisfério sul. Então eu vou sempre alterar essa relação. Quando eu tenho um verão naquele hemisfério, a tendência é que o sol, né, a incidência solar seja mais forte. Então favorece a expansão dessas frentes quentes, que têm as características de temperatura maior. E também tem as frentes frias, que vão se expandir mais no inverno, justamente porque eu tenho uma diminuição de temperatura, de incidência solar nesse hemisfério durante o inverno. As massas de ar também vão transportar para frente, né, vão levar essas características relativas à umidade. Então eu posso observar que as massas vão influenciar o clima local. É muito comum no noticiário que a gente escute assim, ó, está chegando uma frente fria ou está chegando uma frente quente. É mais comum no caso brasileiro que a gente escute está chegando uma frente fria. E a gente já sabe que a tendência é que as temperaturas diminuam ao longo dos próximos dias, porque essa frente fria vai trazer também essa diminuição. Ela vai diminuir, ela vai derrubar a temperatura. Quando a gente olha, no caso do Brasil, as massas de ar, a gente vai observar que elas têm uma nomenclatura. O que isso significa? Que eu tenho uma sigla, um nome para cada uma dessas massas. Para a gente entender um pouco mais das massas, e a gente vai entender cada região do Brasil, como ela sofre essa influência, eu preciso que seja claro o que significa cada sigla, cada nome. Então, quando eu olho a MEC, que é uma massa de ar que influencia no Brasil, eu posso ser capaz de entender quais são as características daquela massa. Então, o M, todas as massas vão carregar na frente da sua sigla, significa massa, que é uma massa de ar. A letra que vem em seguida, que pode ser E, T ou P, significa a latitude e também a temperatura. Ou seja, eu vou olhar aonde essa massa, em que latitude ou próximo, né, não uma latitude exata, mas em que área do globo essa massa foi formada. Então, quando eu olho uma massa que tem o E depois do M, eu estou falando que essa massa é equatorial. E a tendência é que seja uma massa quente. Não tem, inclusive, exemplo nenhum de massa equatorial que não seja quente, porque ela se formou numa área com uma grande incidência solar, né, que facilita o processo de aquecimento desse ar. Eu posso olhar uma massa tropical, que também é uma massa quente, porque é formada numa região que também recebe uma quantidade de sol suficiente, também uma região quente. Eu estou vendo uma latitude mais na região tropical, dos trópicos. E eu posso olhar uma massa que é polar. Essa massa aqui, ela é a fria, né? Ela é a única das que a gente está observando, que é fria, porque ela vai se originar numa região que eu tenho baixas temperaturas. Então a tendência é que ela vai levar esses ventos mais frios, essa massa mais fria, para outras regiões. Então eu vou olhar o M, eu vou olhar a segunda letra para dizer sobre a latitude, e a terceira letra vai me falar sobre a umidade. Nesse caso específico, nem sempre ela está correta, mas a tendência é que numa região continental eu tenha a formação de uma massa seca. Isso não é regra, isso é a tendência. Porque, como a gente viu em algumas aulas passadas, a gente tem a diferença de continentalidade e maritimidade. Áreas, né, que se formam, massas de ar que se formam dentro do continente, não tem a quantidade de água disponível para que eu possa absorver essa umidade. Então, ela tende a ser uma massa seca. Enquanto, no caso, esse ar significa Atlântica, significa que é uma massa oceânica, que se originou próximo ao oceano. Então, ela tem uma grande massa de ar para formar, e aí vai ser uma massa úmida. Então, eu vou olhar essas três letras aqui e vou apontar quais são as características dessa massa. Essa sopa de letras
letrinhas que a gente está vendo aqui é responsável, a gente pode definir todas as massas de ar que influenciam o Brasil de forma mais importante. Bom, quais são as massas de ar do Brasil? A gente pode olhar a primeira massa equatorial continental, ou a MEC. Por quê? Então eu estou olhando esse M, que significa massa, eu estou olhando esse E, que significa equatorial, eu estou olhando o C, que significa continental. A massa atlântica, equatorial atlântica, que é a MEA, que é uma massa, ela é equatorial e ela é atlântica. Bom, qual seria a diferença dessas duas? Olhando pela nossa nomenclatura, eu diria o seguinte, bom, se a massa é equatorial continental e existe uma massa equatorial atlântica, elas são equatoriais, logo são quentes, são massas quentes, e a continental é seca e a atlântica é úmida. Bom, por a nossa regra de nomenclatura, seria exatamente essa descrição dessas massas, mas isso não corresponde à verdade. Por quê? A massa equatorial continental, a MEC, é uma massa úmida. Isso acontece em função da existência da floresta amazônica e do processo chamado evapotranspiração. Então, a umidade da floresta é suficiente para abastecer e para transformar essa massa de uma massa seca para uma massa úmida. Essa massa é muito importante para a dinâmica climática do Brasil. A gente vai ver pontualmente nos próximos temas. Bom, então a gente viu aqui que detectou um erro, na verdade, uma diferença na nomenclatura. Esse é o caso específico onde a nomenclatura não pode ser utilizada, ela é exceção da nossa regra. Tirando essa massa equatorial continental atlântica, continua sendo uma massa úmida, né? Se mantém como uma massa quente e úmida. A massa tropical continental, a MTC, é uma massa de ar quente e seca, o que significa que ela está de acordo com a nossa nomenclatura. Ela é tropical, logo ela é quente, ela é continental, logo ela é seca. A massa tropical atlântica é MTA, que é uma massa de ar quente, tropical, faz sentido com o que a gente tinha visto, e uma massa de ar úmida. É atlântica, se forma em região oceânica, por isso é úmida. E aí a nossa grande corrente fria, que também vai influenciar principalmente as regiões do sudeste e do sul, é uma massa polar atlântica, a MPA. E ela vai ser uma massa de ar fria, né? Ela se forma nos polos e ela é também úmida porque ela vai se formar numa região atlântica. Então vou observar especificamente essa nomenclatura e vou ver mais ou menos como essas massas atuam no território brasileiro. A gente pode olhar aqui que existe uma variação dessas massas ao longo do inverno e do verão, né? Eu posso observar que existe também um avanço, por exemplo. A gente está olhando aqui o inverno. O que eu observo aqui? Eu observo um avanço da massa polar atlântica. Por quê? Eu tenho um fortalecimento, como a gente tinha visto, das massas de ar frio no verão. Eu posso olhar também que a MEC, que é uma massa de ar quente, ela se recua. A MA atua principalmente nessa região aqui, né? Essa costa. E a MTA também atua bastante no litoral brasileiro. Ela vai levar bastante umidade para o litoral brasileiro. E a MTC, uma região mais seca, costuma atingir essa região aqui do norte, da costa oeste, né, da parte oeste do sul do Brasil, parte do centro-oeste. No inverno ela fica mais restrita e no verão ela avança um pouquinho mais. Tá? A gente pode observar que no caso do verão, a MEC, que é uma massa úmida, né, que se forma nessa região aqui, ela vai levar essas características de ser uma massa quente e úmida para várias regiões, principalmente nessa região aqui do centro-oeste do Brasil. E no caso específico da MTA, ela vai recuar, ela não deixa de atuar, mas ela recua. E a gente vê que a MPA, nesse mapa aqui, ela desaparece, mas na verdade ela atua de uma forma bem menos consistente, principalmente no sudeste ela acaba não sendo percebida. Então eu estou olhando que eu tenho uma diferenciação aqui de várias massas de ar que vão influenciar. Todas as massas de ar que a gente viu, as 5 massas de ar, são massas importantes para caracterizar o clima do Brasil. Se a gente for olhar a classificação climática do Brasil, a gente pode apontar diversos climas diferentes. Não é prático para a gente estudar ver cada um desses climas, a gente vai ver de uma forma mais generalizada. Mas a gente pode entender a existência de 8 domínios climáticos. O que a gente vai ver ao longo das próximas aulas são quais são esses domínios climáticos, a gente vai ver alguns deles, os mais importantes, de uma forma um pouco mais generalizada, e as características da vegetação dessas regiões.
fazendo essa ligação entre o clima e a vegetação. O Brasil tem como característica grandes proporções, né? Ele tem uma proporção muito grande, pensando na sua disposição de tamanho mesmo. Ele é um país com proporções continentais. Isso vai favorecer a existência de diferentes características climáticas, inclusive porque ele vai sofrer muito pela diferença de latitude, né? Então eu tenho temperaturas diferentes no norte, existindo principalmente climas equatoriais e tropicais, e diferenças no sul, existindo climas subtropicais. Então tem uma grande diferença de latitude. Também tem uma grande diferença de longitude, fazendo com que eu tenha áreas que tenham como característica o clima litorâneo ou que sofrem aquele processo que a gente tinha visto antes, chamado de maritimidade, né, que é a existência dessa temperatura, dessa umidade mais presente no ar. E eu também tenho como característica regiões que vão sofrer mais pela continentalidade, que estão dispostas mais no interior do país e por isso não tem a influência de massas de ar tão frequentes. Então, nesse caso específico, a gente vai observar essa diferenciação de climas. O Brasil vai apresentar climas bastante diferenciados ao longo do seu território. E a gente vai ver de forma um pouco mais generalizada como isso acontece. Espero que tenha ficado claro. Tchau!